Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez quero saber de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe também sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma grande movimentação com motociclistas em São Paulo. Um grande evento. O grupo saiu por volta das 10h30 da manhã da região do Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista, e seguiu em direção à Americana, no interior do estado, em um percurso de cerca de 120 quilômetros. As imagens mostraram um impressionante movimento com a participação no evento que foi apelidado de a maior motociata da história, de uma multidão de pessoas. Uma multidão tomou conta das avenidas de São Paulo, também das rodovias. O nome oficial do evento é Acelera para Cristo. Reuniu milhares de pessoas e impressionou quem assistiu. Vocês sabem que existe algo mais importante que a nossa própria vida, que a nossa liberdade. Pela liberdade, eu jurei da minha vida pela pátria. Mas nós outros, como cidadãos, tudo faremos pela nossa liberdade. Passamos momentos difíceis, como 2 anos de pandemia. No momento, sentimos o reflexo de uma guerra do outro lado do mundo. Mas o povo brasileiro resiste, tem fé, acredita, luta e trabalha. E nós vamos vencendo esse improvisado. Hoje nós temos um governo que acredita em Deus, que respeita as seus identidades, que defende a família, e tem lealdade ao seu povo. O Brasil é um país livre, e eu falei, uma jornada livre, custe o que ele custar. Por uma missão de Deus, e junto com esse povo, que apoia as nossas decisões, escolhada na lei da ordem, que a nossa Constituição é a certeza de ser recolhido. E o WhatsApp fez um anúncio que deixou de cabelo em pé os que têm tentado cercear a liberdade de expressão no Brasil, gente. O WhatsApp anunciou um novo recurso de criação de comunidades. Essa funcionalidade permitirá grupos com mais pessoas do que o limite atual de 256 usuários da plataforma. A ferramenta permitirá a criação de comunidades e de grupos desses universos com milhares de participantes. Você viu essa, hein? Administradores terão novos recursos, como o envio de mensagens a todas as comunidades e gestão da participação nos grupos. A funcionalidade será disponibilizada para o mundo, mas no Brasil, um detalhe polemizou: só após as eleições deste ano. Essa decisão ocorreu após a possibilidade ter enfrentado receio e críticas do potencial para a disseminação de desinformações no pleito eleitoral deste ano, não é? É o que afirmam em autoridades relacionadas. Além disso, nessa mudança aí no número de participantes nas comunidades, será possível compartilhar arquivos maiores do que atualmente é permitido. Será possível fazer salas de conversa em áudio com até 32 pessoas. Sobre a funcionalidade de comunidades, com possibilidade de milhares de participantes, mas à exceção do resto do mundo, no Brasil, só depois da eleição, por conta de suposto acordo do WhatsApp com o TSE, o presidente chegou a comentar sobre o assunto e, durante a motociata em São Paulo, demonstrou insatisfação. Para Bolsonaro, a ideia de censurar o Brasil soa como
puro ato contra a liberdade de expressão e não será aceito. Não é apenas de ir e vir, é liberdade de opinião, de expressão, de credo, né? É esse que o Brasil que nós queremos e por isso eu dou a minha vida, pode ter certeza disso. E já adianto. Isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade no Brasil, isso é inadmissível, inaceitável e não vai ser cumprido esse acordo que, porventura, ele realmente tem feito para o Brasil com informações que eu tenho até o presente momento. E após a motociata, Bolsonaro já era esperado na Baixada Santista, onde passa o feriado de Páscoa. A hospedagem do presidente, mais uma vez, é no Forte dos Andradas, em Guarujá, onde sempre fica quando visita o litoral de São Paulo. A expectativa é que o presidente, além de fazer os seus tradicionais passeios, possa ter encontros com apoiadores e lideranças políticas. E a reviravolta da história de Geraldo Alckmin chamou a atenção. Indicado para ser vice-presidente na chapa com o petista Lula, Geraldo Alckmin, agora no PSB, elogiou o petista diante de uma plateia de representantes sindicais na Casa de Portugal, região central de São Paulo. O ex-governador classificou o encontro como uma reunião histórica com as mais importantes centrais sindicais do país e declarou que a luta sindical criou o maior líder popular do país. E ele encerrou sua fala gritando "Viva Lula!". O antagonismo deste novo discurso de Geraldo Alckmin com antigos discursos ficou evidente e, claro, ganhou repercussão nas redes sociais sobre o que ele já disse e o que agora diz sobre Lula. O presidente Jair Bolsonaro decidiu pelo reajuste de 5% para todos os servidores públicos do Executivo Federal a partir de julho, ao invés de apenas uma ou outra categoria. Bolsonaro se reuniu com o ministro da Economia Paulo Guedes no Palácio do Planalto. A equipe econômica sugeriu que o dinheiro para compensar o reajuste aos servidores seja de cortes em emendas de parlamentares. A proposta de dar reajuste de 5% para todo o funcionalismo foi a preferida para não desagradar nenhuma categoria. Cotado para ocupar a cadeira de vice na chapa de Jair Bolsonaro à reeleição neste ano, o general e ex-ministro da Defesa Walter Braga Neto se filiou ao PL. A filiação foi no fim de março ainda, mas repercute só agora com a notícia sendo liberada. Com a filiação, a possibilidade de ser uma chapa pura formada por políticos do mesmo partido. O PL ainda não divulgou oficialmente a filiação de Braga Neto, que começou a ser cogitado para vice de Bolsonaro no fim do ano passado ainda. A entrada do general no partido ocorreu no dia 28 de março. Pelas regras eleitorais, ministros que queiram disputar cargos eletivos tiveram de deixar os postos até 2 de abril. Já deixaram, portanto, né? Braga Neto deixou o Ministério da Defesa e passou a dar expediente ao lado de Bolsonaro no Palácio do Planalto como assessor especial, o que é permitido por lei. O cotado pode ter cargo fora de função de chefia até julho. Depois precisa deixar o cargo público. Em ao menos 2 ocasiões, Bolsonaro destacou que o vice seria um homem nascido em Belo Horizonte e que passou por colégio militar, características preenchidas por Braga Neto, nascido na capital de Minas Gerais e general do Exército. Também, nesta semana, o presidente Bolsonaro afirmou que há 90% de chances de o general assumir a posição de vice. Tem tudo para dar certo. O trabalho do vice é realmente substituir o presidente nas horas de sua ausência e também para servir de conselheiro para ele, disse Bolsonaro. E Zé de Abreu perdeu. A primeira turma do STF negou o recurso, ficando mantida a condenação do ator José de Abreu a indenizar o Hospital Albert Einstein por danos morais, depois de declarações no sentido de que teriam apoiado a facada em Bolsonaro, conforme disse Zé de Abreu. Trata-se de ação movida pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Albert Einstein, contra o referido ator por declaração em rede social. O hospital alegou, em síntese, que teve sua reputação atingida em razão de postagem ofensiva publicada pelo ator no Twitter.
Diz a entidade que o texto publicado em 1º de janeiro de 2019 é alusivo ao atentado sofrido pelo então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, ocorrido na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sustentou que o texto traz mensagem ofensiva na medida em que afirma que o atentado teria sido arquitetado pelo Serviço de Inteligência do Estado de Israel com o apoio do hospital, sendo que a prova de tais conclusões para Zé de Abreu seria a vinda do primeiro-ministro de Israel para a posse do presidente. O ator foi condenado em 1º grau a indenizar o hospital em 20 mil por danos morais. É mais um petista, Zé de Abreu, que faz essas insinuações, não é? Fantasiosas de que o atentado teria sido orquestrado, planejado ou teria sido fake. E o presidente dos Estados Unidos não anda dando sorte mesmo, hein? Depois de tudo que já passou em tão pouco tempo, o presidente Joe Biden agora foi atingido por fezes de passarinho e repercutiu mundo afora, mesmo em meio a tantos outros assuntos, não é? Joe Biden foi atingido pelas fezes de um pássaro durante um discurso nessa semana. Ele fazia um discurso sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, que teria influenciado diretamente no aumento da inflação anual nos Estados Unidos, que alcançou 8,5%. Estou aqui hoje para falar sobre o que estamos fazendo para reduzir os custos para as famílias americanas e colocar a América rural no centro de nossos esforços para construir um futuro protagonizado por nós, dizia o presidente pouco antes de ser atingido. Na sequência, o presidente parece não ter notado que foi atingido, inclusive ele ainda cumprimenta diversas pessoas que também não comentam o incidente. Mas não foi só isso não, hein? Uma atitude do presidente norte-americano voltou a levantar o debate de se ele, Joe Biden, estaria com 100% de sua capacidade mental, aos 79 anos de idade, e, portanto, ainda apto a ocupar o cargo, que ainda é o mais importante do mundo. Após um discurso também ao vivo com a presença de apoiadores, Biden, ao encerrar, vira-se para a direita e estende a mão para o nada, para cumprimentar alguém que não estava ali, um fantasma. Só que não havia ninguém mesmo ali. Ainda assim, ele permanece parado como se aguardasse o aperto de mão. O que foi isso? Teria sido uma pose para uma foto? Em seguida, ele se vira de costas para a plateia e fica de novo parado por alguns segundos, olhando fixamente para a bandeira americana ao fundo. Quando ele resolve se dirigir para a saída, são visíveis os olhares atônitos de sua equipe de assessores e seguranças. O vídeo viralizou. O empresário José Mauro Ferreira tomou posse, você viu, como novo presidente da Petrobras em cerimônia na sede da empresa no Rio de Janeiro. É grande a expectativa do brasileiro para alguma novidade do setor. O evento contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No discurso de posse, Ferreira Coelho falou que o momento pede esforços de comunicação da Petrobras para fora da empresa. A capacidade de dialogar com a sociedade e com os poderes era uma das críticas a respeito do trabalho do antecessor, o general Joaquim Luna e Silva, em razão da mediação da crise dos preços dos combustíveis. Farei uma gestão que valorizará o aperfeiçoamento da comunicação, principalmente o aperfeiçoamento da comunicação externa. Buscaremos maior interação com a sociedade. Temos que entender a importância que essa empresa tem para os brasileiros, afirmou Ferreira Coelho. Teremos uma maior integração com o Congresso, com o Executivo Federal e com os poderes executivo e legislativo dos estados. Uma Petrobras que trabalhará mais para fora. O novo presidente ainda defendeu a atual política de preços da empresa, que vincula os preços dos combustíveis às cotações do dólar e do petróleo no mercado internacional. A prática de preços de mercado é condição necessária para a criação de um ambiente de negócios competitivos para a atração de investimentos, para a ampliação da infraestrutura do país e para a garantia do abastecimento, comentou ele. É importante o novo presidente da Petrobras saber que o povo brasileiro não quer saber de blá, 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 blá. A gente quer resposta, resultado concreto, para entender se a Petrobras mesmo é dos brasileiros ou não. Então, a melhor forma de dar uma resposta é criatividade, algo para
beneficiar, para surpreender o brasileiro lá na bomba de combustíveis. O salário mínimo em 2023 será de R$ 1.294. O reajuste consta do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, enviado pelo governo ao Congresso Nacional. O reajuste segue a projeção de 6,7% para o INPC para este ano. O valor do salário mínimo para o próximo ano ainda pode ser alterado, gente, dependendo do valor efetivo do INPC neste ano. Em 2022, o salário mínimo está em R$ 1.212. O aumento representou 10,18% em relação a 2021, um pouco maior que o INPC acumulado de 10,16%. Conta-se que um homem de negócios, após longos anos de trabalho árduo, conseguiu ajuntar significativa fortuna. Todavia, o grande empresário, apesar de todo o dinheiro que possuía, sentia-se infeliz, diz a história de autor desconhecido. Ele desejava a felicidade, mas um grande vazio lhe perturbava a alma e as tribulações das horas lhe roubavam a paz. Um dia, ouviu falar da existência de um velho sábio, conhecedor de regras eficientes para quem deseja ser feliz. O executivo não teve dúvidas, muniu-se dos recursos necessários e saiu a procurá-lo. Após longa e exaustiva busca, chegou ao lugarejo onde residia o tal sábio. Algumas informações a mais, e lá estava ele, frente a frente com o ancião. A expectativa era tanta que ele foi direto ao assunto. Ouvi dizer que o senhor sabe a receita para se conquistar a felicidade, e o que mais desejo é ser feliz. Pode me ajudar? Perguntou o homem ansioso. Bem, respondeu o sábio, na verdade as regras são muito simples. A primeira delas é prestar atenção. A segunda é prestar atenção. E a terceira e última é prestar muita atenção. O executivo pensou que ele só podia estar brincando, mas depois de ouvir algumas considerações, foi mudando de ideia. O velho sábio falou com sabedoria. Quem presta atenção em tudo o que acontece nos minutos de sua vida consegue ser feliz. Preste atenção no que as pessoas lhe dizem. Saiba ouvi-las com serenidade, buscando ajudar na medida do possível. Ao fazer uma refeição, aproveite bem o momento, preste atenção nos alimentos que ingere, mastigue, sinta o seu sabor, preste atenção em tudo à sua volta. Olhe com atenção uma noite enluarada, um amanhecer de ouro, ou entardecer magnífico. Contemple com atenção um jardim que explode em perfumes e cores, crianças sorrindo e brincando, uma cascata estirada sobre a montanha rochosa. Observe com atenção um bando multicor de aves cruzando os ares. Ouça atentamente o canto de um pássaro solitário. Preste atenção na chuva que cai, abençoando o solo. Imagine os lençóis d'água no subsolo, espalhando fertilidade e vida. Detenha-se a observar o trabalho das formigas, sua organização, sua perseverança. Acompanhe com atenção o desabrochar de uma rosa. Sinta o seu perfume. Enfim, observe atentamente os pequenos nadas ao seu redor. Em pouco tempo, você perceberá que há muito mais coisas boas do que ruins, e isso o fará feliz, construindo em você um coração repleto de gratidão, a chave para ser feliz. Depois de ouvir atentamente os conselhos do velho sábio, o empresário já estava se sentindo mais alegre e disposto a lutar pela felicidade tão almejada. Pense nisso. E para você que gosta de nossas reflexões,
convido a se inscrever em meu canal pessoal, Cleiton Basso, Fé Inabalável. Lindas reflexões, Bíblia, Palavra de Deus e o resumo antecipado da série Reis da Record TV. Clique no link que está aparecendo agora e não esqueça de ativar as notificações. Gratidão pela sua atenção, uma feliz Páscoa e que Deus abençoe a você e a sua família.